Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa 33ª reunião espírita do canal Espírita Simplesmente Chico. Quero que todos sejam bem-vindos a essa reunião em que nós tentamos passar de forma didática, de forma simples, um pouco da doutrina espírita. Para todos que querem aprender, querem conhecer, dar início para seguir essa doutrina maravilhosa. E pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine mais essa missão, mais essa reunião. Hoje aqui comigo, como sempre, a minha esposa, minha companheira, Fábia. Boa noite, Fábia. Boa noite, tudo bem? Os meus filhos, o Felipe, a Marcela, na parte da produção. E hoje, um dia muito especial, uma data tem muito valor enorme para nós. Hoje completamos nosso 31º aniversário de casamento, né, Fábio? Sempre juntos, nos bons e nos maus momentos, se bem que, graças a Deus, foram muito mais os melhores, né, do que os difíceis, mas todos nós atravessamos sempre com muito amor, com muita fé, né? E hoje o resultado está aqui, a família formada, filhos maravilhosos. E não tem outro lugar que eu queria estar hoje para comemorar, senão aqui na nossa reunião. Junto de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de nossos amigos espirituais trabalhadores, dos nossos filhos e de todos que estão nos assistindo. E também uma data muito importante, que é a data da Revolução Constitucionalista Paulista, né? De 1932. Uma data essa que nos faz refletir esse momento tão delicado, esse momento de distúrbios do nosso país, dos poderes, né? E que nos leva ao passado, onde, infelizmente,
nossos antepassados paulistas tiveram que pegar em armas e para fazer prevalecer, né, a nossa Constituição, a nossa liberdade. Esses pleitos, esses valores que são importantes, tão importantes ou mais que a nossa própria vida. Tanto que ali, quantas vidas se perderam, né? De pessoas que se alistaram por livre e espontânea vontade, né? Então, foi uma força do povo e que conseguiu ficar contra a federação, que é uma força muito maior, mas conseguiram lutar frente a frente aí por quase 90 dias, né? Levando os poderes da época a reverem suas atitudes e mesmo com a derrota de São Paulo, né? Derrota dos constitucionalistas, mas foi uma vitória, porque conseguiram fazer com que o poder da federação revesse, né, as atitudes e tomaram como que eu posso falar? A iniciativa junto com o clamor que a população pedia, né? E hoje, novamente, nós passamos por momentos tão nebulosos na política, nos poderes, né? Sombrios. Conflitantes entre eles, né? Entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Enquanto fica esse desajuste, esses confrontos, nós, o povo, o país, é que padece, né? Então, pedimos a Deus primeiramente, a esses irmãos que tiveram as suas vidas ceifadas na Revolução, e pedimos a Deus também para que não teremos que novamente, quem sabe aí no futuro próximo, ter que repetir. Nem no futuro próximo, nem nunca mais, né? Tomara que não temos que o nosso país não tenha mais que passar por momentos tão tristes e violentos, né? Mas se preciso for, né, não podemos deixar que acabe com os valores, com essas conquistas que foram deixadas para os nossos antepassados, né? Se acabar por causa de meia dúzia de pessoas que querem o poder pelo poder. Mas creio em Deus que não será necessário. Bom, dito isso, vamos dar início à nossa reunião, nos nossos estudos, que é esse o motivo de estarmos aqui, né? Mas não poderíamos deixar de comentar
pois senão seria uma falta de respeito para com os nossos irmãos que lutaram bravamente em 1932. E nos nossos estudos, nós estamos em qual capítulo, qual item? Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o 29. 29. Para quem nos acompanha por este evangelho que tem essa capa aqui, é a página 97. Certo? Item 29. Okay. Para aqueles que acompanham em outros evangelhos, então assim é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 29. Certo? Ok. Esperar todo mundo encontrar aí. Vamos dar sequência na leitura. Perfeito. Faz a leitura, por favor. Então, continuando aqui. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? São Luís, Paris, 1860. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, ao suicídio de intenção. Embora não haja de fato o pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa, é ilusório. Simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto, já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida, antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Que interessante, né? Acabamos de falar, Sim. né, dos nossos irmãos que bravamente lutaram na Revolução de 32 e já veio logo de cara aqui na primeira frase aqui já nos dando uma explicação, né? Ou seja, você vai no campo de batalha, você não vai pensar em lá dar sua vida. Você vai ir lá fazer o seu melhor, né? E sair de lá vivo, né? Combater e numa causa justa, né? Primeiramente, a causa tem que ser justa, né? Tem que ter o devido valor, que nem acabamos de comentar, né? Sobre a Revolução. Estavam sendo ceifados as liberdades, né? A Constituição. Então são valores esse que não se pode jamais deixarmos ir pro lixo, né? Sem lutarmos. E essa luta, né? Geralmente vai servir pros nossos nossos filhos, nossos netos, né? Como que vai viver numa nação
onde não se possa ter esses valores, que é o mínimo da dignidade, né, do ser humano. Então, se puseram à frente de batalha, mas nunca já pensando na sua morte. Sempre você vai para a batalha pensando em combatê-la, fazer o seu melhor, mas retornar com vida, né? Então, quando você vai e faz o seu melhor, com coragem, né, você tem o mérito. Mesmo você pegando em arma, mesmo tendo a violência, mas tem o mérito. Quando a causa é justa, né? Agora, se você vai já pensando em dar fim na sua vida, como aí, pretexto, né? E usa essa luta como pretexto, aí você tem esse mérito anulado, né? Sim. Então, a Revolução de 32 é um exemplo por causa da data que nós acabamos de comentar, mas isso temos muitos outros exemplos, né? Seja, vamos pegar aí um exemplo também muito simples, bem mais fácil, motoristas, né? Quantos motoristas não põem a vida em risco dele e a dos outros? E a do outro. Para fazer brincadeiras, né? No trânsito, nas estradas principalmente. Põe a vida em risco para usar bebidas, né? Ou outras substâncias, né? que tiram a consciência, né? Que mexe com a consciência e depois sai fazendo loucuras aí, né? Nas estradas, nos trânsitos. Isso está cada vez mais comum. Então você vê, é uma profissão perigosa, né? Uma profissão honrada, sem os nossos motoristas, os quais eu tenho muitos amigos, né? A gente era do ramo. Então é uma profissão muito honrada e uma profissão muito perigosa. Você dirigir um caminhão carregado não é fácil. Mas se você está ali cumprindo com a sua obrigação e tem um acidente fatal, é como um soldado na batalha, fazendo o seu melhor. Então a sua fatalidade foi para um bem, foi no trabalho, fazendo o seu melhor. Agora, se você pega um caminhão, depois de ter bebido, depois de ter usado algum tipo de remédio, algum tipo de droga, vamos dizer assim, e sai com ele para a estrada e acontece alguma fatalidade, não, você não tem mérito nenhum, você só tem o que dar conta disso, né? Mesmo que não acertou ninguém, mesmo que só você a vítima, mas mesmo assim, você vai ter que dar conta da sua vida. Você procurou, né? É uma forma de suicídio, né? E assim por tantos outros profissões aí, por tantos outros motivos que podemos, né? Abreviar a nossa vida por besteira. É que né? O importante é a intenção. Tudo é a intenção, tudo é o sentimento. Se você sai com a intenção de se prejudicar ou prejudicar outra pessoa, ele tem um peso. Se você sai com a intenção de responsabilidade, fazer o seu trabalho com responsabilidade, qualquer eventualidade ou fatalidade, isso daí você fez o seu melhor. Então não tem um outro peso. E a intenção, para tudo a intenção, né? Ela tanto leva quanto te diminui, assim, né? Exatamente. Te rebaixa. Exatamente. Então, apesar de ser, às vezes, a mesma coisa, né? O final ser o mesmo, às vezes acontecer
da pessoa falecer, mas a intenção, ela é uma balança que te traz um peso que te exalta e te traz um peso da culpa, né? Então, e às vezes as pessoas, elas não sobreviveram, mas a intenção, ela pesa muito mesmo na nossa vida, né? Sim, exato. E quantos exemplos podemos dar aqui, né? E uma às vezes profissão que é muito arriscada também. Nem é a intenção de criminosa, né? A gente pode até uma intenção maldosa. Quantas pessoas... Não, às vezes por brincadeira. Sabe? Então... Quantos jovens aí não perdem a vida em cima de uma moto? Né? E às vezes na brincadeira de sair do final de semana, quer acelerar um pouco mais, né? De carro também. A gente pega exemplos assim mais fácil de cotidianos, né, que acontecem. Mas quantos e quantos a gente não vê aí vidas ceifadas aí por bobeira, né? Por bobeira. Então é o que você falou, o que a gente aprende, que o que vale é a intenção. Agora, vamos pegar aí um exemplo de um bombeiro, né? Nós vamos para essa pergunta agora. E que põe a vida em risco, assim como muitas outras profissões. A gente sempre pega o mais fácil para visualizar, né? Mas quando a gente pega um exemplo desse, tem uma, né, infinita aí de exemplos. Mas vamos ver aqui então para frente. Isso. Né? Então, seguindo no item 30. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? São Luís, Paris, 1860. Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela muitas vezes querer levar a prova da resignação até o último limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Exatamente, né? Há pouco tempo atrás nós comentamos aqui um exemplo de um homem que se afogou, né? E a equipe de salvamento ficou com ele ali, parece que por volta de 40 minutos, né? Tentando reanimá-lo. E depois de 40 minutos, ele voltou, né? Sim. Então, lógico, não foi deixado ele lá, foi feito a massagem, não foi deixado faltar mas eles oxigenação. Persistiram. Mas persistiram por 40 minutos, né? Ou seja, é um milagre, né? E a esposa estava do lado, a esposa orando e pedindo a Deus os populares todos em oração, em corrente de oração. Então, como que nós podemos, nós pobres, né, mortais, como que a gente pode ter certeza de alguma coisa, né? A nossa única certeza é a fé em Deus. E para Ele nada é impossível. Se for a hora de irmos, nós vamos. Se tivermos que ficar mais um pouquinho, se for permitido, nós ficaremos, né? O que nós temos que fazer é sempre lutar para ficar. E aqui nessa vida, nessa encarnação, por um segundo que seja, nós temos que lutar, né?
para aproveitarmos. E aí tem o exemplo do bombeiro, que você pode... Então, como eu estava Né? falando, né? Então, o bombeiro que se põe, né? Que é um exemplo mais simples. Aí tem os policiais todos que, Uhum. né, enfrentam aí os perigos todos os dias, Todos né? os dias. Do qual nós temos muito amigos policiais, sabemos da realidade, né? Pedimos a Deus por todos. Mas para um exemplo assim, né? Aquela casa em chama e uma pessoa, um ser humano que deixou ali na sua casa os filhos, a esposa, tem a coragem, a determinação de enfrentar uma chama, de enfrentar Mal sabendo se vai conseguir voltar. se vai conseguir voltar para para salvar um estranho desconhecido. que ele nunca viu na vida. Uhum. Entendeu? Então, desse exemplo, nós puxamos para todos os policiais, né? Em todas as vertigens da polícia, todos correm riscos diariamente, né? E há tantas outras profissões, né? Que se põem em risco, né? E a todos sempre nosso respeito, a nossa admiração e sempre o nosso pensamento a Deus, que possa proteger a todos, que possa estar sempre salvando do perigo, né? Mas e aí, voltando aqui no estudo, essa pessoa pode ser confundida como suicídio? Jamais, né? Jamais. É um herói. É uma pessoa que só tem que ser admirada, ter os pensamentos sempre em preces por ele. E daqui, né, do bombeiro me veio aquela professora em Minas que salvou tantas crianças, né? Vê se você consegue o nome dela para mim. Eu não lembro de cabeça o nome. Infelizmente é muito pouco divulgado, né? Deveria ter muitas avenidas, muitas praças com o nome dela pelo Brasil todo, né? Muitas escolas, sabe? Deveria ter muitos monumentos, né? Deve ser mais divulgado. Mais divulgado. Pessoas que têm são atos heróicos, que são exemplos de conduta, né? Uhum. Para todas as crianças devia de ser mais divulgado, né? Então, uma professora que, com a sala em chama, ela conseguiu salvar ali muitas crianças, não vou lembrar a quantidade, mas foi mais de uma dezena de crianças, e por fim ela veio a óbito, né? Fora do ataque na escola também teve uma professora que também defendeu os alunos de uma pessoa que entrou lá e, né, então, são atacando as crianças. Então você vê escolas. Que são tantas pessoas de bem, né? São os heróis que os heróis usa capa, né? E que Deus coloca, né? Aqui na nossa, a professora Ellen, né? Ellen de Abreu. Ellen de Abreu. Que ano que foi, você sabe? Em 2017. Salvou 25 crianças. 25 crianças. Inclusive, pedi para colocar o nome dela no nosso caderno, né? E se alguém conhecer alguma pessoa aqui, né? E mande também para nós podermos colocar o nome no caderno, as nossas preces aqui no início, no final, a gente poder levar nossos sentimentos, nossas vibrações, né? E com certeza Deus dá um jeito de chegar até todos, né? E assim, exemplos, né? Exemplos de
de heróis, de pessoas que se põem a vida à frente de salvar outras pessoas, né? Salvar outros entes, outras pessoas desconhecidas. Então só temos que agradecer e pedir muita luz. Posso seguir então? Vamos seguir. No item 31. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? São Luís, Paris, 1860. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Sim, é outro tipo de heroísmo, né? E também tão quanto aí a salutar, né? Bravuras. Então aqui o otimismo, né? A sua resignação, né? A submissão à vontade de Deus, ela contagia todos ao seu redor ali, né? E ajuda, né? Que tudo é energia, né? Tudo é força, é fé. E nós humanos, atrasados como somos, para nós termos fé, temos que se pegar em alguma coisa, né? Seja numa imagem, seja num livro, mas a gente parece que tem que ter alguma coisa para levarmos os nossos pensamentos a Deus, né? Para levar nossas vibrações, né? Que eu lembro num caos, né? Uma história onde tinha as duas pessoas internadas ali, 2 doentes, e um ficava 2 acamados. Acamados, sendo que um estava um pouquinho melhor, conseguia ficar mais assim, sentado na cama, e a cama dele era do lado da janela. E o outro mais imobilizado, né? Só ficava deitado. E aí todo dia esse que ficava na janela ficava narrando, né? Para o outro. Nossa, que dia que tá lindo hoje. Nossa, olha aquela praça que tá cheio de criança brincando. E o outro longe da janela, né? O outro longe. E as crianças estão brincando. Olha, um casal de namorados, que bonito. De mãos dadas. Nossa, ele comprou um balão para ela, né? Passarinhos. Os passarinhos. Animando, né? O seu companheiro ali de casa, de quarto ali, né? E a intenção era sempre animá-lo, né? Para ajudar ele a melhorar, e aconteceu, e foi melhorando, né? Foi melhorando, mas infelizmente vem Mas o outro a nossa também, falha, né? O outro também falava, eu podia estar na janela. Por então que aí eu vem, não estava na janela também? Aí vem o nosso atraso moral, né? Aí, em vez de fazer bem pro outro, que quando ele começou a melhorar, já não estava mais fazendo o bem. Começou a despertar a inveja, né? Por que eu não tô na janela e é ele que tá? Por
Porque só ele que pode ver tudo isso e eu só posso olhar para o quarto. Uhum. E começou a torcer para o outro ficar pior, Para ele poder sair. para ele poder sair desocupar ocupar. o lugar. E assim foi indo. Esse que ficava todo dia o animando foi ficando mais doente, até que partiu. E aí ficou vago o lugar, a cama, na beira da janela. Mais do que depressa, ele pediu para a enfermeira para trocar ele de lugar. E quando colocou ele na janela, aí veio a decepção. Era uma parede. Era uma parede suja, cheio de bolor, né? Úmida. E tudo aquilo que o seu companheiro ali falava era só para animá-lo. Nada disso. Nada era real, né? Em matéria. Só em pensamento e vibrações. Então é um exemplo, né, que a gente tem, né? Essas histórias que nos mostram as pessoas tão boas, né? E ao mesmo tempo as nossas falhas, como ainda somos falhos, como ainda somos ignorantes, somos mesquinhos, né? E é nisso que a gente tem que se pegar para tentarmos, porque todos nós somos falhos, né? Não somos ninguém é santo. Mas é nesses exemplos que a gente deve pensar sempre para tentarmos nos melhorar cada dia, né? Cada dia que nós acordarmos, tentar ser um pouquinho melhor do que fomos quando dormimos na noite passada, né? Essa é a nossa missão aqui, nos melhorarmos. Sim. Né? E nesse mundo de internet, de vida virtual, né? A gente não confunda que aquilo que é postado seja sempre vivido, né? Porque as pessoas, ninguém vai postar ninguém chorando. Ninguém vai postar você naquele momento. Porque todos nós temos aquele momento que fala, meu Deus, hoje o que eu vou fazer? A internet né? nada mais é do que aquela janela. Então, a gente não tenha, não seja, use de base, sim, né, as imagens, as fotos que as pessoas, os famosos, costumam postar, porque aquilo lá são as coisas que eles permitem você ver, né? Sim, os momentos de luta, de batalha, de força, ninguém vai postar, né? E às vezes por dentro não é nada daquilo. Então a gente tem que viver a nossa vida. Sim, sim. A sua vida naquele momento, que é a essência. Que é a essência, né? Não podemos confundir, exato, né? Porque, né, às vezes você se confunde que a vida que é postado, na verdade, é vivida. Você quer galgar tudo por aquilo, né? Não é todo possível, porque tem a felicidade, ela aqui já diz, né? A felicidade plena não é daqui desse mundo ainda. Né? Então, assim, né? Todos nós temos nossos altos e baixos. Né? Porque eu não, né? Porque eu não. Então, nunca pensar assim, né? Porque senão você vai se embasar em coisas falsas, né? Uhum. E aí, então, que a gente chegamos no fim aqui das nossas provas voluntárias, o verdadeiro silício. Sim. Então, que as nossas provas voluntárias sejam para o bem, né? E que o nosso verdadeiro silício seja a nossa luta, nossa batalha, né? E que a gente passe com coragem, passe com coragem, com resignação cristã, né? Fé. Com fé em Deus. Nunca desistir. Nunca desistir. Sempre quando a gente acha que não tá jeito, sempre Deus dá um jeito. Dá um jeito, sabe? Às vezes a gente não consegue achar a saída, mas a porta já tá lá escancarada para nós, só nós
não consegue enxergar, mas Deus já escancarou a saída para nós, né? Já está lá aberta já. Seu Manuel, Dona Marileide falava, nós somos vistos por Deus como fosse criança mimada, querendo aquela coisa, aquele brinquedo, e chorando e querendo. Uhum. E ele, como pai, que sabe o que é melhor, né? O que é melhor, falando agora não. E às vezes nós queremos e choramos e queremos e o nosso melhor não é aquele, né? É esperar mais um pouco que vai vir o melhor, né? Às vezes não é para essa vida, né? Não é para essa, Às vezes... Mas sempre a gente tem que acreditar que vai vir o melhor para nós, né? Às vezes acontece... Para hoje foi o melhor. Isso. Né? Isso então... e tantas coisas, né? Que a gente quer, mas a gente vê aí casais que querem ter o filho e não pode, né? Tem tantas coisas, né? E aí não foi permitido nessa vida, né? Mas Deus coloca outros no caminho. Sabe o porquê né? que nessa vida foi o melhor assim. Nunca vai desamparar. Eu né? acredito muito nisso. Que sempre quando você fala, não, por que não deu certo? Porque você tem que pensar, porque não é agora, né? Não é a hora. Não é agora, né? Se fosse, espera não mais ia um ser, pouco. Vamos ver amanhã. Não ia ser espera o melhor amanhã. Pra você, né? Então, acredito muito nisso, porque é só por Deus a nossa vida, porque não dá pra explicar, né? E aí sou tão grato por tudo que tem feito em nossa vida, me permitir novamente estarmos juntos nessa, né? Porque eu acredito que não é a primeira. Né? E que nos permita estar juntos em outras. E só desejar para todos a mesma felicidade, a saúde, a luz divina em todos os lares, né? Pedir muito por todos. Agradecer também por estar sempre com a gente, nos assistindo, seguindo as nossas aulas, né? Através das Quem sempre manda nossas reuniões. Manda mensagem, curte o nosso canal no Facebook, deixar um abraço. Ele que deixou uma mensagem foi o Lovelho Oliveira. Ah, sim, né? Ele, se eu não me engano, é de Salesópolis, né? Um abraço pro Lovelho, ele que deixou já hoje, logo cedo, parabéns para nós, né? Um abraço, que Deus possa iluminar seu caminho, sempre sua vida, de seus entes queridos. Que também é um estímulo para nós, né? É muita felicidade, ele sempre está acompanhando, né? Então é muito bacana. É um estímulo, né, pra gente que está trabalhando. Então é muito bacana. Um abraço, Lovelho, e tudo de bom para você aí. Hoje, acho que foi um pouco mais curto, porque o nosso capítulo já encerrou. Vamos deixar para o próximo, Sim. Que é o Cristo Consolador. Que capítulo bonito, hein? Deve ser muito boa essa lição. O Cristo Consolador. Capítulo 6, né? Isso. Então vai ficar para a próxima reunião. Sim. Próxima quarta-feira. Queremos então agradecer a todos e que possam enviar perguntas, né? Pode mandar mensagem lá. Pelo YouTube. O nome para nós colocarmos nos nossos cadernos de vibrações, né? Para todos aqueles que pedem prece, quiser colocar, pode colocar, manda lá o nome completo e a cidade. E a cidade, tá? Também pelo Facebook. Sim, né? Pelo Facebook. Simplesmente Chico ou Francisco Xavier, pelo Facebook. E agradecer a Deus por mais essa reunião. Espero que tenha sido
proveitosa, que possamos ter transmitido, algum ensinamento, né? E pedir a Deus por todos, novamente. Despedir e pedir para você fazer a prece de encerramento, essa prece tão bonita que foi. Você foi aí iluminada de ter. É uma prece do Divaldo. Divaldo, né? Isso, de você ter aí a intuição de trazer para o nosso canal no encerramento. Perfeito. Então agora vamos depositar na lei da causa e efeito as nossas imensas necessidades e vamos pedir aos espíritos de luz que nos permitam sincronizarmos com o mundo espiritual. Pensemos no bem. Muitos de nós nutrimos sentimentos de muita angústia, com preocupação, com problema. Vamos pedir à causa do universo que nos ajude a resolver essas dificuldades. Senhor, nós te queremos pedir que nos abençoe e nos tonifiquem para que estejamos em condições de pontes de luz, para que a energia santificante do além atravesse o nosso organismo e nos enriqueça de bons fluidos e magnetize os corações de todos nós e aqueles também que nos assistem. Queremos pedir por nós mesmos, por cada um de nós, por aqueles seres aos quais amamos, pelos nossos familiares queridos. Também te pedimos em favor daqueles que nos odeiam, Senhor, e conspiram contra a nossa paz. Ó amigo da alma, abençoa os suicidas e aqueles que estão atormentados com a inspiração negativa e com a destruição do corpo. Vem ter conosco, Jesus, nós te pedimos, pelos enfermos, por aqueles que pedem prece, e tantos outros que nos dão seus nomes para as nossas orações. Ó Senhor, nós te queremos pedir pelos companheiros que nos acompanham através da internet, para que sejam beneficiados pelas vibrações deste momento. Nós te pedimos pela nossa casa, nosso lar, este santuário de amor, construído na rocha. Na verdade, Senhor, tem inimigos, claro, mas é um cosmo de misericórdia e lucidez. Pedimos pelos nossos seguidores e por nós todos que fazemos parte deste trabalho. Senhor, abençoa-nos no desiderato da nossa imortalidade, abençoando a água, que se torne de salutar benefício, e a paz do nosso coração, no lar, no trabalho, na rua, pela paz. Sede misericordioso para conosco e fazer que esta paz se espraia pela pátria brasileira, nossas autoridades,
pelo mundo em caos de natureza moral. E ao chegar ao término do nosso compromisso, rogamos ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima, aos Espíritos Nobres, para que nos permitam encerrar o nosso estudo com votos de paz para todos nós. Está encerrado o nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E nos despedindo. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com a paz de Cristo, com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre. Até a próxima quarta-feira. Até mais.